Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem Costura Objetiva. Hoje, seguindo nossa sequência de vídeos sobre interpretação de modelo e modelagem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre saia godê, sobre volume de saia, como identificar se a saia é franzida, se a saia é godê, se ela é godê duplo, se ela é godê simples, godê de meio círculo. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade. Muitas pessoas me mandam foto e falam assim: Vânia, essa saia é godê? Ela é godê simples? Ela é godê duplo? Ela é godê guarda-chuva, né? Porque tem vários nomes. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre saia godê, né? Tirar essas dúvidas, vou mostrar a interpretação, como que você sabe quando você olha o modelo, se ela é godê, godê simples, evasê, como que você vai tirar, né, essa dúvida na hora que você olhar, como que você vai identificar esse modelo. Por falar nisso, né, porque todas essas saias godê eu tenho uma no meu curso, eu explico como que é godê simples, godê meio círculo, todos esses modelos eu tenho lá no meu curso. Então vamos lá assistir o vídeo? Bem, então vamos lá para a nossa aula de saia godê. O meu objetivo com esse vídeo é mostrar para vocês as variações que tem, porque muitas pessoas me perguntam, né, muitas alunas, muitos seguidores me perguntam a respeito de saia godê. Vânia, como que eu vou identificar se a saia ela é godê de meio círculo, se ela é godê de um quarto de círculo, se ela é godê de guarda-chuva, se ela é godê de godê inteiro? Então, cada pessoa tem um nome, um jeito de entender, né? Eu não tenho como explicar tudo ou fazer modelagem aqui, que eu ia ficar 3 dias falando saia godê e não ia dar conta do assunto todo, né? Porque realmente tem vários tipos. Então eu quero aqui levar vocês a entender como que vai identificar, né? O objetivo dessa aula é vocês identificarem qual que é a saia godê simples, godê de meio círculo, godê de círculo inteiro, godê de um círculo para frente, um círculo para as costas. Tudo isso a gente vai observar dependendo do modelo que a gente está olhando e do volume do tecido. Tudo isso vai influenciar, né? Então vamos fazer de conta que aqui, ó, que essa parte azul é o nosso tecido, tá? Fazer de conta que aqui é o tecido com 1,40 m de largura, né? Então aqui nós temos o godê de círculo inteiro. Então seria como se eu fizesse um molde de um círculo inteiro e colocasse em cima do tecido assim. Geralmente quando não tem elástico nem nada aqui, a gente precisa de fazer uma abertura aqui no meio das costas, né, para colocar o zíper, tá? Essa abertura tem que ser feita num desses 4 cantos que são retos, que é este, ou este, ou este, ou este, tá? Um desses lugares. Se eu fizer, por exemplo, aqui onde está enviesado, a minha saia vai dar problema, eu não vou conseguir pregar o zíper. Mas aí tem essa versão, né, que ela vai dar o mesmo volume. Eu vou mostrar ali na frente de meio círculo, né, com a costura aqui, mas aqui a gente está simulando como se fosse uma saia inteira. Muitas pessoas querem fazer uma saia longa assim. Nesse tecido de 1,40 m de largura, não tem como fazer, tá? Tem muitos tecidos, né, que são especiais para fazer vestido de noiva, vestido de festa. Eles são mais largos, eles são tipo aqueles tecidos de cortina, que são bem mais largos, né? Às vezes até com 3 metros de largura. Eu já vi muitos tecidos com 3 metros de largura. Esses dariam pra gente fazer uma saia inteira, assim, longa. Aqui nesse caso eu tô simulando uma saia curta, tá? Até uma saia, dependendo do comprimento ali, pra midi, dá pra poder fazer. Mas maioria é curta mesmo, porque a gente precisa aqui do tamanho, né, do comprimento da saia, mais esse espaço da cintura. O meu aqui tá uma cintura larga, mais esse espaço da cintura, mais o outro lado da perna. Então, precisa de um comprimento grande aqui, e o tecido de 1,40 m não dá. Por isso que muitas vezes a gente utiliza, partir ela aqui, né, usa essa saia, ela continua sendo de um círculo inteiro, mas a gente coloca uma costura aqui na lateral, para poder o tecido dar. Quer ver que é essa aqui, ó. Essa aqui. Então, aqui godê de meio círculo para frente, meio círculo para as costas. Então, a gente parte ela como se fosse aqui também o tecido, olha. Aqui o tecido. Então, aqui se a saia fosse longa, ela iria pegar essa parte aqui assim, ó, toda, né? Mas ela ia ficar aqui na auréola do tecido e vai sobrar um pedacinho aqui embaixo. Mas aí ela dá pra você cortar, vai ficar aquele mesmo volume de saia, né? Mas vai ficar com a costura na lateral. Alguns tecidos, como eu tô falando, que vestidos de noiva, que a gente vê que não tem costura, mas aí são tecidos especiais, tecidos maiores, tá? Mais largos, aí dá.
Então, nós temos, como eu disse, o godê de um círculo inteiro, que aí ele pode ser, como eu disse aqui, inteiro, dependendo do comprimento, ou ele pode ser partido, daquele jeito que eu falei, com costura na lateral. Nós temos o godê simples, que é um quarto de círculo. É como se tivesse dividido esse aqui, naquele lá de um círculo, a gente foi e dividiu, deu esse aqui, né? É como se eu tivesse dividido de novo aqui, ó. Que a saia vai ficar com menos volume. É como se a saia toda fosse ficar com esse volume aqui. Então, é a saia de um quarto de círculo. É esse aqui. Eu acho até que tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer essa saia aqui. Vou deixar o link aqui para vocês verem, tá? Essa saia de godê simples, de um quarto de círculo, e eu acho que de meio círculo também tem. Eu vou deixar todas as saias godê que tem aqui no canal, vou deixar o link aqui. No curso eu explico todas essas saias godê, de um quarto, de um círculo, de meio círculo, com franzido, né? Explico tudo como fazer, porque no caso aqui com franzido, a gente tem que aumentar no tamanho da cintura, né? Ela tem que ficar com a cintura maior para franzir e chegar na cintura. Então, são basicamente esses 3 tipos. Dentro desses três tipos aqui, a gente pode variar muito ainda, que aí tem franzido, você pode usar um círculo desse aqui, dependendo do tecido que você tem e dependendo do comprimento. Por exemplo, eu já fiz saia que eu utilizei, saia curta, que eu utilizei um círculo desse aqui pra frente e um círculo pras costas, tá? É uma saia curta. Ficou linda, 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 porque deu muito volume, e fez num tecido mais encorpado um pouquinho, ficou um volume lindo. E é pena que eu não tenho foto aqui pra mostrar ela, mas eu vou mostrar uma longa aqui, que também é esse mesmo efeito, porque dá bastante volume e a cintura fica certinha, tá? Então, seria esses 3 aqui. Dentro desses 3 ainda tem muita variação, tá? Ó, o godê de círculo inteiro, o godê de um quarto de círculo, que é cortado assim, geralmente no cantinho aqui. Geralmente, uma saia longa gasta em torno de uns 5 metros de tecido para poder fazer ela desse jeito aqui, cortando na auréola do tecido. Então, aqui eu já tô mostrando essa saia, por exemplo. Essa saia é uma saia com um volume bem pequenininho, né? Ela seria o evasê simples, que é esse que eu tava mostrando aqui, ó, né? Corta desse jeito aqui, então vai dar esse efeito aqui, tá? Dessa saia aqui. Ela é bem, um volume, a gente olha pelo volume aqui, ó, que é bem pouquinho. Tem alguns vestidos de festa também que são utilizados aqui, só a gente imaginar aqui, né, pra baixo, esse mesmo volume. Vamos pro próximo aqui. Essa aqui também é aquele mesmo ali, ó. Tá vendo que a gente olha aqui embaixo, ele não tem tanto volume assim. Comparando essa aqui, olha, é como se tivesse aumentado essa aqui no comprimento, porque quanto maior aqui, mais um pouquinho de volume vai dando, né? Então, seria isso. Quando eu vou observar e vou identificar que tipo de saia qual que é o godê que tá usando, eu vejo o volume aqui de baixo e vejo aqui na cintura. Então, aqui na cintura, veja que tá certinho, olha, ele não tem nem aqueles gominhos que ficam caindo aqui, né? Então, aqui também tá menos volume. E também não tem nenhum franzido aqui. Então, eu identifico mais olhando aqui na barra, o volume, e olhando aqui na cintura. Nesse caso aqui também, tá vendo que aqui em cima, ó, tá bem menos volume, né? Não tem tantos gominhos aqui caindo. E aqui embaixo tá um volume bem menor também. Então, ele é um godê simples. De um quarto de círculo. Esse aqui, veja aqui, a gente já é um tecido mais encorpado. Por aqui dá pra gente ver, ó. Tá vendo que ele fica armado onde que a gente olha assim, olha aqui, onde que dobrou, ele não tem o mesmo caimento de um tecido leve. Então, aqui eu faria, se eu fosse fazer essa saia aqui, eu faria ela com godê simples, acrescentando essas pregas aqui bem fundas, tá vendo? Que essas pregas aqui vão ajudar a fazer volume aqui embaixo. Então, não precisa de eu fazer uma saia godê duplo e ainda acrescentar essas pregas aqui. Eu faria o godê simples, né, o molde do godê simples, e depois acrescentaria essas pregas aqui que vai dar esse volume aqui embaixo, né? Então, é bom a gente observar isso, que às vezes a gente olha o volume aqui embaixo, já acha que ele é godê de um círculo, meio círculo para frente, meio para as costas, só que aí a gente vai ver que ele tem pregas. Essas pregas ajudam a dar volume aqui embaixo. Então, por isso que eu sempre olho aqui embaixo, olho aqui na cintura e também eu olho o tipo de tecido, se ele tá dando caimento ou não. Porque aí, igual nesse caso aqui, tá vendo que tá bem armadinho? Então, dá pra gente identificar que ele não tem tanto volume assim aqui embaixo. Essa aqui tá da mesma forma, tá vendo que ela tem umas pregas? Ela tem umas pregas aqui, ó, tá? Uma fêmea aqui e
ela ajuda a dar volume aqui embaixo. E veja que aqui ele tá até com um tecido mais armado também. Então dá pra gente ver exatamente aqui, ó, as entradinhas das pregas. Então pode ser feito com um godê simples também. Esse aqui também, olha, eu não faria esse aqui godê duplo, ele tá com bastante volume aqui embaixo, mas veja aqui em cima as pregas, né? Então ela tem pregas fundas, essas pregas ajudam a dar volume aqui embaixo e o tecido é grosso. Então eu já faria ela também com o godê simples e acrescentaria essas pregas fundas aqui para poder dar volume aqui embaixo também. Olha só essa aqui é um godê simples também, né? A gente vê, essa aqui talvez eu faria até só um evasê para lateral, porque ela tem muito franzido, veja, né? Eu não faria ela com godê, eu faria ela com só um evasê para lateral e com bastante franzido, veja, ela é um tecido armado também, mas a gente observa aqui em cima que tem muito franzido. Então não precisa, porque o godê gasta bastante tecido, ainda se a gente for fazer ele franzido, ele vai gastar mais tecido, né? Então, para a gente fazer ele uma saia só evasê para lateral e fazer um franzido. Mas dá pra gente enganar bem, dá pra gente achar, né? Muita gente pode achar que ela é godê. Eu não faria. É como eu digo assim, eu gosto de falar o que eu faria, né? Porque ninguém sabe de tudo, ninguém consegue identificar tudo assim de primeira, né? Eu acho que qualquer modelista, ela vai ter a interpretação dela, né? A minha interpretação aqui, o que eu faria era uma saia só evasê com franzido. Nesse caso aqui também a mesma coisa. Vamos observar que aqui embaixo não tem tanto volume assim, ó. Ela não é de meio círculo para frente. E tem pregas fundas. Então eu faria também uma godê simples com as pregas fundas. Essa aqui, veja só, aqui na frente, como tá ela deu esse levantadinho aqui, ó, tá dando a impressão de que ela é godê também. Mas aqui, olhando aqui atrás, veja só que a gente consegue ver que ela tá bem retinha, com pouco volume aqui. Eu também faria ela uma saia reta com bastante franzido, olha só. A gente identifica, até que aqui atrás nem tá parecendo que tem tanto, mas aqui sim a gente identifica que tem bastante franzido, né? E é um tecido bem leve, que veja que ele murcha aqui, ó. Isso aqui, se quiser dar volume realmente, tem que colocar aquelas anáguas por baixo, né? Pra ele armar um pouquinho. Porque ela é bem murchinha, olha, um tecido fino. E a gente vê que nem tem tanto volume aqui embaixo. Então, eu faria ela também, né? Ou o godê simples com franzido, ou reta com franzido, tá? Aqui tá uma saia godê, até pela frente aqui dá pra gente fazer. Ela é um godê, ele não foi feito nem meio círculo, nem um círculo inteiro. Aqui tá uma saia, só tem uma costura atrás, né? Conforme aquela lá que eu mostrei. Então, ela tem um pouquinho mais de volume do que meio círculo e ela só tem uma costura atrás. Então, nesse método que eu faço de fazer a saia godê, você não precisa ficar presa também a meio círculo, um quarto de círculo. Você pode aumentar ou diminuir um pouco de volume se você desejar. Esse aqui é um exemplo disso, tá? Essa saia aqui é um exemplo de que dá pra gente fazer isso. Ela tem um pouco a mais de volume do que meio círculo pra frente e costas, porque ela só tem uma costura nas costas. Essa aqui é uma saia godê de meio círculo. Aí eu quis colocar ela aqui por causa dessa barrado. Muita gente fala assim, Vânia, mas como que ela pode ser godê se ela tem um barrado? Isso aqui são tecidos que já vem assim, tá? Ele já vem um círculo dessa forma aqui, para você cortar somente a cintura. Eu tenho visto bastante desses tecidos aqui. Então ela é de um círculo, né? Ou meio círculo se quiser colocar a costura aqui. Mas ela já vem desse jeito aqui, tá? Ela não é de barrado, não, que não tem como fazer uma saia reta dessa forma aqui, com esse caimento, que a gente vê aqui em cima não tem volume nenhum. Ela é de meio círculo frente, meio círculo costas. Aqui, essa saia aqui, levantando assim, dá pra gente ver esse volume, né? Pelas listras aqui também dá pra gente ver. Essa saia aqui é um círculo inteiro. Ela tem uma costura na lateral, um meio círculo pra frente, meio círculo pras costas. Esse molde aqui, inclusive, fui eu que fiz, né? Então, esse aqui eu tenho certeza que foi um meio círculo pra frente, meio círculo pras costas, tá bom? Essa aqui, a gente vê bastante volume aqui embaixo, tá vendo? Bastante volume aqui embaixo e franzido aqui em cima, bastante franzido. Então, como a gente vê que tem muito volume, é um tecido mais armado também, né?
Então a gente consegue identificar que é meio círculo com o franzido, tá? Esse aqui deve ter um franzido de 100%. E a gente vê pelo volume aqui embaixo. Essa aqui também dá pra gente ver bastante, né? Bem direitinho, que ela tem bastante volume aqui embaixo, é um tecido mais encorpado. Aqui em cima ela não tem franzido, não tem prega. Aqui foi porque ela colocou a mão, tá dando a entender que é uma prega, mas não é, aqui na cintura mesmo, aqui não tem, eu já observei. E quando eu digo que a gente vai fazer interpretação de modelo, a gente tem que dar zoom, né? Olhar tudo direitinho. Essa aqui por causa do tecido armado, ela tá aparecendo com mais volume, mas ela é de meio círculo para frente, meio para as costas. Aí já veja que essa aqui é a mesmo molde dessa de trás, só que essa aqui parece que tá com mais volume, né? Olha, é a mesma modelagem, só que essa aqui é um tecido que cai, que tem caimento, e esse aqui é um tecido mais armado. Olha só a diferença, é a mesma coisa, é o mesmo molde. A diferença aqui vai ser tecido. Então, quando a gente observar uma foto, a gente tem que ver bastante sobre isso, né? Sobre o tecido, para a gente identificar melhor o tipo de fazer o molde. Essa aqui também é pela mesma forma. Essa aqui já é um tecido, parece que é um tecido com uma renda por cima, com um outro por baixo que arma ele um pouquinho, tá vendo? Mas é a mesma coisa, ele não tem franzido aqui em cima e tem um bom volume aqui embaixo. E aqui é um tecido fino e o outro mais grossinho por baixo. É a mesma modelagem, essas três saias são todas três de meio círculo para frente, meio para as costas. A diferença aqui de volume tá no tecido. Olha só essa aqui. Essa aqui também é godê de meio círculo, só que ela tem uma porção de coisas aqui. Ela tem uma fêmea aqui na frente, ela tem outra aqui, ó. Isso aqui também tá dando volume, ajudou a dar volume na saia, mas ela é meio círculo com pregas, né? Com pregas fêmeas e pregas. Aqui é a mesma coisa, aquela lá tá estampada, não tá dando para ver tanto, mas é a mesma coisa. É godê de meio círculo com essas fêmeas aqui, ó. Esse aqui ajuda muito a dar volume aqui embaixo. E esse tecido já é mais encorpado um pouquinho. Essa aqui que eu tinha deixado aqui por último para mostrar para vocês. Essa aqui e uma outra. Que a gente observa aqui em cima, ó, já dei zoom nessa foto e não achei franzido aqui. E ela realmente tem muito volume aqui embaixo, tá vendo? Então são tecidos especiais. São tecidos mais largos, que dá para você cortar um círculo para frente e um círculo para trás. E aí sim dá esse volume bonito aqui embaixo, ó, tá? Ela provavelmente tem uma costura aqui na lateral. E aí, desse jeito que eu tô falando, né? Pelo menos esse tecido fininho de cima, corta dessa forma, né? Um círculo para frente e outro para as costas. Aqui, essa aqui também pela mesma forma. Tá vendo que ela tem um volume muito grande aqui embaixo de tecido? E aqui na cintura não tem franzido, não tem pregas, não tem nada. Então, quando é assim, é um círculo para frente e um círculo para as costas. Gasta muito tecido. Mas, como eu disse, tem esses tecidos especiais, né? Que eles ajudam bastante, dá para cortar dessa forma sem muito problema. Bem, então o vídeo de hoje era isso, né? Eu queria mostrar várias fotos aqui de saias para você conseguir interpretar melhor na hora que você for fazer ou identificar, né, o modelo de uma saia godê. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.